Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo. Vamos continuar os nossos assuntos de geometria analítica, tá certo? Nós já vimos a equação da reta, dá 2 pontos, já vimos o coeficiente angular da reta, vimos posições relativas entre duas retas e agora vamos ver a distância de um ponto a uma reta, tá? Esse tópico ele encerra a nossa parte de retas, de estudo da reta. Aí a gente vai passar a estudar a circunferência. Mas antes de começarmos a circunferência, a gente vai fazer uma provazinha sobre o estudo da reta, tá certo? Vamos lá. Então, a situação seria descobrir a distância do ponto P à reta L. Essa distância estaria sobre a reta que está perpendicular a essa outra reta, passando pelo ponto P, ok? Então seria essa distância aqui, ó, formando um ângulo de 90 graus entre as duas retas, tá ok? Então, se nós quisermos fazer de forma braçal realmente isso daí, a gente ia ter que calcular a equação dessa reta aqui, né? Já que nós temos a equação dessa e esse ponto, a gente calcularia a equação dessa reta aqui e depois colocaria um sistema e acharia esse ponto aqui, o ponto de interseção, que seria a resolução do sistema de equações dessa reta com essa. Achando esse ponto, aí depois a gente achar a distância entre esse ponto e esse. Aí sim nós teríamos a distância do ponto à reta. Porém, nós temos uma equação que reduz esse trabalho, tá certo? Uma equaçãozinha que pode ser demonstrada, né? Mas a gente não vai fazer aqui. Só vou jogar para vocês aqui a equação e aplicar em uma situação problema para que a gente possa resolver as questões que virem posteriormente, tá certo? Então esse ponto P aqui, ponto P de coordenadas x e y, e essa reta de equação ax mais by mais c, tá? A equação aqui igual a zero. A equação aqui na forma geral, tá ok? Para você aplicar essa forma que eu vou colocar aqui, você deve manter a equação da reta na forma geral, certo? Então, vamos lá. A distância do ponto P à reta R vai ser o seguinte, ó. Ax mais by mais c dividido pela raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Essa fórmulazinha aqui reduz bastante o trabalho de você calcular a distância do ponto P à reta R, tá certo? Essa distânciazinha aqui, né? Distânciazinha do ponto P à reta R. Agora, quem são esses termos? Esse AX, esse BY e esse C? Ó, esse A, esse B e esse C, que lógico, esse A e esse B aqui embaixo, são obtidos da equação da reta, tá certo? E esse x e esse y são as coordenadas do ponto, ok? Então o A, o B e o C são os coeficientes aqui da reta e o x e o y é a coordenada do ponto, ok? Vamos fazer aqui uma situação problema. Temos aqui uma reta R menos 3x mais 4y mais 2 igual a 0. Na forma geral. E o ponto P de coordenadas 4 e 5, por exemplo. Vamos calcular a distância desse ponto até essa reta, se utilizando dessa formulazinha aqui. Olha, a distância do ponto P à reta R é igual a x, né? Esse A, esse B e esse C são esses coeficientes aqui, ó. Aqui é o A, aqui é o B e aqui é o C, certo? E o x e o y que aparecem na fórmula é a coordenada x e a coordenada y do ponto, certo? Então a distância do ponto à reta, vamos lá. AX, A menos 3 vezes x é 4, mais BY, B é 4 e o y é 5, mais C, o C ali, 2. Tudo isso dividido pela raiz quadrada
de a ao quadrado, tem o a, menos 3, né? Menos 3 ao quadrado, mais b ao quadrado. E b é o 4, né? Ao quadrado. Ok? Agora é só fazer as continhas. A distância do ponto B à reta R é igual. A multiplicação dá menos 12. 4 vezes 5 é mais 20. Mais 2. Dividido pela raiz quadrada de menos 3 ao quadrado, 9, mais 4 ao quadrado, 16. Então essa somazinha aqui vai dar 8 mais 2 vai dar 10. E aqui, raiz de 25. Ok? Então a distância do ponto P à reta R vai ser 10 dividido raiz de 25. Então essa distância aqui é 2 unidades de comprimento, tá certo? Então, a aplicaçãozinha é bem simples, tá? A memorização dessa fórmula também não é tão complicada. A x mais by mais c, na verdade, já é praticamente essa fórmula aqui, né? Tá certo? Dividido por a ao quadrado mais b ao quadrado. Com esse tópico, a gente encerra, né, a parte de reta. Eu vou colocar as atividades lá no Google Classroom. Vou postar também um TD de revisão e a gente vai fazer uma prova na outra semana, ok? E da próxima vez que a gente estiver aqui, a aula vai ser sobre circunferência. Tá bom, pessoal? Recadinho era só esse hoje. Valeu, até a próxima. Tchau!